Bem, pessoal, nessa aula a gente vai entender de uma vez por todas o que é a osmose. Então, eu tenho aqui no nosso esquema o meio 1, né, que é esse lado daqui, e o meio 2. Então, perceba que esses dois meios estão separados por uma membrana semipermeável. Como assim, professor, semipermeável? Essa membrana ela vai permitir a passagem de água, mas não vai permitir a passagem de soluto. Então, percebam que eu coloquei o soluto X somente do lado 1, somente no meio 1. Então, percebam agora que esse meio 1 aqui ele vai ter uma maior concentração desse soluto X do que o meio 2. Então, professor, o que vai acontecer? Bem, como essa membrana ela não permite a passagem do soluto, mas permite a passagem de água, o que vai acontecer é que a água ela vai passar do meio 2 para o meio 1. Então, pessoal, isso é osmose. É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E se você estiver achando que isso não acontece na natureza, eu fiz o seguinte experimento para ilustrar e vocês entenderem isso muito melhor. Eu peguei uma batata, né, cortei ao meio e fiz um orifício bem no meio, né, de cada uma dessas metades da batata. Para não atrapalhar o experimento, eu tive o cuidado de enxugar o interior desses orifícios. E aí, em um desses lados, eu coloquei sal e no outro eu deixei sem sal, que é o nosso controle negativo. Depois de 30 minutos, eu voltei para observar o que tinha acontecido. E aí, no meio, né, de batata que tinha sal, né, a gente consegue ver que a água que estava dentro das células da batata passaram para dentro desse orifício. Talvez não dê para enxergar muito bem, mas aqui, pessoal, ficou cheio de água. E aí, no nosso controle, né, a gente consegue observar claramente aqui que não houve a passagem da água das células da batata para o interior do orifício. Por que isso aconteceu, né? Por que aqui onde tem sal ficou cheio de água? Ficou cheio de água porque ocorreu osmose, onde a água passou do meio menos concentrado, que era dentro das células da batata, para a região de maior concentração, né? Bem, mas para a gente entender a osmose, a gente também precisa entender meio hipertônico, hipotônico e hipotônico. Então aqui, pessoal, a gente tem um meio hipertônico, onde a gente tem uma maior concentração de sal, né, de sódio, do que no interior de uma célula. Então, se a gente colocar essa célula, né, em um meio hipertônico, onde tem uma maior concentração de sal do que dentro da célula, o que vai acontecer é que a água de dentro das células vai passar para o meio. Então, olha só, a gente tem aqui a passagem de água para o meio hipertônico. E como essa célula perdeu água, ela vai murchar. Se a gente estivesse fazendo isso com uma célula de verdade, a gente iria observar exatamente isso aqui. A gente iria observar a célula murchando. E o meio isotônico? O meio isotônico é um meio onde a concentração, né, de sal, nesse exemplo, vai ser igual à concentração de sal dentro da célula. Ou seja, a concentração do soluto é igual nesses dois meios. Então, se a gente colocar a célula, né, em um meio isotônico, um meio onde a concentração de sal do meio é igual à concentração de sal de dentro da célula, não vai acontecer nada. Por outro lado, a gente também tem um meio hipotônico. Como que é um meio hipotônico? O meio hipotônico ou uma solução hipotônica é aquela que vai apresentar uma menor concentração de soluto comparado ao outro meio. Então aqui, o meio hipotônico, nesse caso, vai ser um meio onde a concentração de sal, né, nesse exemplo, vai ser menor do que a concentração de sal dentro da célula. Então, como, né, a gente tem uma maior concentração de sal dentro da célula do que no meio, né, percebam que aqui, nesse meio, a gente não tem nenhuma molécula de sal, o que vai acontecer? A água ela sempre vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se a gente colocar a nossa célula nesse meio hipotônico, o que vai acontecer? Essa célula ela vai inchar cada vez mais. Por que ela vai estar inchando? Ela vai estar inchando porque a água, as moléculas de água desse meio, vão estar passando para dentro da célula. Bem, pessoal, não esqueça de ajudar o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo no canal e deixando seu like antes de sair desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!